Gravação iniciada. Hoje é dia 28 de maio de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos. Hoje, na composição da Câmara, Dr. Argos Gregório, vice-presidente, Daniela Rodrigues Gonçalves e Leandro Quintal, substituindo Samuel Magro. Seja bem-vindo, Leandro, mais uma vez. E pela representação fiscal, Tabir Pirajá. Nós temos 3 processos em pauta, 2 processos com pedido de sustentação oral. Vamos começar, então, vamos com a preferência dos processos com pedido de sustentação oral, iniciando por Devintex. A relatora é a doutora Daniela Gonçalves Nogueira, o AIN é o 5011-856. Eu passo, então, a palavra à ilustre relatora para que faça um breve resumo do processo. E, em seguida, eu abro a palavra ao Dr. José Arnaldo para fazer suas considerações, muito embora já tenha sustentado oralmente, né, na sessão, algumas sessões atrás, mas vamos oportunizar aqui o advogado a fazer suas considerações, inclusive porque o Dr. Leandro não estava em sessão naquela oportunidade. Doutora Daniela, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom, passando diretamente ao processo, o auto de infração número 5011-856, da autuada Devintex. O processo possui também 2 recursos ordinários apresentados pelos solidários, Kibit Distribuidora e o senhor Mário Slamovics Wengenberg. O auto de infração possui 2 acusações. A primeira acusação de deixar de pagar o ICMS ST no montante de R$ 39.290.137 por haver utilizado o IVA equivocadamente, deixado de utilizar o IVA majorado aplicável, o IVA índice de valor adicional setorial de 117%, que é um índice majorado em função da existência de grupo econômico, né, e empresas interdependentes. E o item 2 é de falta de apresentação de documentação fiscal, implicando em embaraço à fiscalização. Temos a autuada, que é a Devintex, e os 2 solidários, todos apresentaram recurso com argumentos muito parecidos, inclusive a representação feita pelo mesmo patrono dos 3 interessados, e as divergências entre os recursos são apenas com relação à questão da solidariedade, são as diferenças nos apelos, que então tratarei em conjunto, doutor José Orivaldo, dos 3 pedidos. Acredito que é o quanto basta para o relatório, o processo não teve nenhuma conversão em diligência ou nenhum andamento mais peculiar que mereça nota nessa oportunidade. Está sem áudio, doutor Orivaldo. Está áudio desligado. Obrigado, Tabir. Obrigado, doutora Daniele. Eu vou, então, passar a palavra ao doutor José Arnaldo para que apresente suas considerações. Com a palavra, doutor José Arnaldo. Muito obrigado, presidente. Questiono se os senhores estão vendo minha tela. Sim? Sim. Então, vamos lá. Acho que vou tentar tratar bem rapidamente aqui sobre o caso, só para oportunizar os senhores esclarecerem eventuais dúvidas. A gente está falando aqui desse processo 5011-8560, autuado principal Devintex e os responsáveis solidários Kibit e Mário Slamovics, cada um com um fundamento de responsabilização distinto. Kibit pelo 124, inciso 1º, artigo no regulamento de ICMS, na legislação de ICMS estadual repetida, né, com fundamento no 124, inciso 1º CTN, e a responsabilidade do senhor Mário pelo dispositivo paralelo ao 135, inciso 3º do CTN. A gente discute aqui a suposta equivocada atribuição do IVA
no recolhimento de ICMS se tem razão da configuração de interdependência. Acho que a regra de interdependência classificada no contexto da autuação, ela foi elencada em duas hipóteses, né? A primeira hipótese é a aquisição por uma das distribuidoras responsáveis por um volume 50% superior àquele que seria vendido pela indústria, ou a atribuição de exclusividade na distribuição desses produtos. Aqui, ao lado esquerdo, a gente tem a estrutura sintetizada, Devintex, que é a indústria que foi autuada. Ela era detida exclusivamente por uma sócia, Helena Bendanzon, e as distribuidoras aqui, pertencentes ao mesmo grupo, né, todas elas identificadas aqui com acionistas distintos, mas que participavam dessa estrutura, no sentido de que cada uma dessas distribuidoras atenderiam à regra de interdependência. Eu acho que um ponto aqui que tem que deixar realçado e todo mundo na mesma página é que o auto ele não atribui a qualificação de dolo, fraude e simulação nas 45 folhas do relatório circunstanciado. Esse ponto ele é muito relevante porque a gente tem que deixar claro aqui que esse auto de infração não se trata de um auto de desconsideração da formalidade jurídica das empresas envolvidas e atribuição de uma estrutura consolidada. A própria premissa da autuação respeita a individualidade da personalidade jurídica de cada empresa envolvida, e é sobre essa perspectiva que essa colenda turma de julgamento deverá analisar o caso em concreto. Assumindo essa premissa, deverá ser verificado se cada uma das distribuidoras adquire mais de 50% dos volumes das vendas da Devintex, ou essas distribuidoras exercem a comercialização dos produtos fabricados pela Devintex em exclusividade, que vai ser concluído aqui que isso não ocorre. Em relação à própria premissa da autuação, de que as empresas não deveriam ser desconsideradas, porque não houve qualificação de dolo, fraude e simulação, acho que é preciso identificar aqui que o próprio artigo 84A da legislação de ICMS não foi aplicado no caso em concreto para tratar a situação como uma suposta elisão tributária, uma suposta evasão tributária, né? A gente está falando aqui que essa elisão ela deveria ser aceita. E o 109 e 110 CTN sobre o respeito das formas jurídicas e do conteúdo do direito privado deve ser aqui ressaltado. O próprio Supremo Tribunal Federal, na ADI 2446, estabeleceu que os contribuintes podem estruturar seus negócios na medida de buscar a maior economia tributária possível na estrutura adotada. Se não houver fraude, dolo, simulação, por esse precedente, não é possível desconsiderar a estrutura das empresas atribuídas aqui na situação. E aqui, excelências conselheiros, eminentes conselheiros, aqui eu acho que precisa deixar claro que a Devintex e as distribuidoras, dentre elas a Kibit, que foi atribuída a responsabilidade solidária, não eram interdependentes. Nenhuma dessas distribuidoras adquiriram mais de 50% do volume de mercadorias vendidas e nenhuma delas tinha exclusividade na distribuição dos produtos da Devintex. O quadro societário das entidades envolvidas aqui nessa estrutura, ele era diverso. A Devintex era detida por uma pessoa diferente dos acionistas das distribuidoras, sendo que existiam dois grupos de acionistas das distribuidoras. Um grupo do Carlos Brauner e outro grupo do Fernando Brauner. A gente nunca, em nenhum momento aqui na defesa, deixou de reconhecer o parentesco existente entre Carlos e Fernando, mas eles, enquanto acionistas, tinham interesses muito distintos. E os grupos das distribuidoras que cada um detinha um controle, eles, se considerados grupos distintos, grupos independentes, a gente tem aqui a distribuição em volume inferior a 50%, mesmo que a gente considere de forma conjunta as distribuidoras detidas por Carlos e Fernando. Isso tem que ser levado em consideração. Havia venda da Devintex para terceiros independentes, esse é um elemento importante do porquê que
não há exclusividade na aquisição de produtos das distribuidoras. A Devintex vendia para terceiros independentes e a Devintex também realizava operações com outros adquirentes, não era venda exclusiva para as distribuidoras. Há exemplo de realização de operações de exportação e operações de e-commerce. Aqui também um outro argumento que, mesmo na hipótese de ser considerada interdependência, acho que essa eminente turma deve levar em consideração que parte significativa dos produtos vendidos pelas distribuidoras se deram para outros estados da federação, fato que resultou na quebra de cadeia do ICMS-ST. À luz do tema 201, julgado pelo STF, não é possível deixar de considerar esse elemento nesse julgamento, a fim de que, na remota hipótese de ser considerada a relação de interdependência, esses valores de quebra de cadeia sejam considerados no recálculo do ICMS-ST supostamente devido pela Devintex. E agora, bem rapidamente, passando pela questão da responsabilidade. A Kibit foi atribuída a responsabilidade pelo 124 do CTN, inciso 1º. E é reconhecido na doutrina e na jurisprudência que a atribuição de responsabilidade pelo 124, inciso 1º, ela se dá quando há interesse comum, não econômico, interesse comum jurídico no fato gerador. Fato que só ocorreria se a Kibit e a Devintex estivessem no mesmo polo da relação jurídico-tributária. Aqui, reconhecidamente, elas realizam uma operação de compra e venda e não estão no mesmo polo da relação jurídico-tributária. A Kibit é adquirente, a Devintex é alienante, portanto, a responsabilização pelo 124, inciso 1º do CTN, não é possível. Por fim, a responsabilização do Sr. Mário Slamovics se deu pelo 136, inciso 3º do CTN, e ela ocorre exclusivamente nas circunstâncias em que há prático com excesso de poderes e infração à lei ou contrato social. Aqui, excelências, a atuação do senhor Mário Slamovics, administrador e não sócio de nenhuma dessas empresas para fins de controle, se deu exclusivamente para fins de melhor estruturar a estrutura empresarial e atender a intenção econômica da melhor distribuição de recursos e valores envolvidos na estrutura empresarial. O senhor Mário Slamovics não atuou com excesso de poderes em nenhum momento, muito pelo contrário, ele atendeu o contrato social e o estatuto das companhias envolvidas, a fim de melhorar e maximizar as atividades econômicas das sociedades envolvidas, e não houve nenhuma infração objetiva a nenhuma lei cogente. Pelo exposto, excelência, a gente requer, que a defesa requer para o principal e para os responsáveis solidários, o cancelamento do auto e, caso não seja cancelado o auto, a exclusão de responsabilidade da Kibit do senhor Mário Slamovics. Muito obrigado e passo a palavra para a turma julgadora para eventual necessidade de esclarecimento de dúvidas. Eu cumprimento o doutor José Arnaldo pela apresentação. Os seus slides aí foram bem esclarecedores aqui para todos nós, né? Então, eu passo a palavra à doutora Daniela Gonçalves Nogueira para que apresente o seu voto. Com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, doutor José Arnaldo. Parabéns pela sustentação oral. E passo diretamente à leitura do voto. Acredito que o processo está devidamente instruído e ficou claro para todos a situação dos presentes autos, mas qualquer dúvida, fico à disposição, que temos algumas peculiaridades aqui no caso. Então, bom, como visto, eu passo diretamente à leitura do voto, senhores. Como visto, a autuação é de falta de pagamento do ICMS-ST decorrente de erro na base de cálculo do imposto a ser retido antecipadamente na condição de substituto tributário. O fisco entende que o valor adicionado setorial IVA-ST a ser utilizado nas operações objetos da autuação é de 177,19%, previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da portaria SRE 12 de 2022, por cuidar de operação entre empresas do mesmo grupo empresarial. A infração 2 é relativa à não apresentação de documentos solicitados pelo fisco. Da leitura do relatório circunstanciado, folhas 14 a 61, anexo 5, muito bem elaborado, pode-se extrair que os detalhes da forma como o autuado e solidário operavam. Havia um grupo de 12 empresas, todas possuíam o senhor Mário Slamovics Wengenberg como sócio administrador e um dos irmãos
Extra-Brauner como sócio proprietário. As diligências realizadas constataram a operação das empresas na condição de unidade, como um compartilhamento de funcionários e instalações. Constatou-se também a inexistência de estoques e mercadorias na solidária, restando constatado, por meio de contratos apresentados, que a Deventex, para além de fornecedora, atua também como depósito e operador logístico das adquirentes, distribuidoras. Anexo 5 do auto de infração. Em relação ao item 2, consta do mesmo relatório circunstanciado o detalhamento sobre os documentos não apresentados, que seriam comprovantes de negociações, e-mails com pedidos, quitações e pagamentos havido entre as empresas. Tais pedidos tinham por objetivo verificar a efetividade das operações, análise que restou prejudicada pela ausência de documentos. Para demonstrar as acusações, o fisco junta aos documentos que listo aqui. Então, o fisco traz as totalizações mensais da comercialização das empresas para provar o volume de negócio entre a autuada e os solidários, relatório circunstanciado, as notificações fiscais e respectivas respostas, né, as OSFs, os contratos de logísticas, as matrículas de imóveis, pesquisas, ofícios e as notas fiscais e relações de notas fiscais. Bom, entendo que a infração encontra-se inequivocadamente demonstrada. O recorrente tem como foco em seu apelo demonstrar que não havia ilegalidades na sistemática operacional adotada, bem como alega a nulidade da decisão recorrida. No entanto, suas alegações não bastam para afastar as acusações. Volto à decisão monocrática e da sua leitura, depreende-se que a douta julgadora monocrática muito bem analisou todas as alegações trazidas na defesa, descreve-as de forma pormenorizada em seu relatório, rebatendo-as de forma integral, e em sua bem elaborada decisão. Nada importando que tenha chegado a conclusões distintas daquelas pretendidas pelos interessados, não havendo que se falar em nulidade da decisão, que exaustivamente analisou os documentos trazidos aos autos. Eu vou me permitir ler a análise feita pela douta julgadora, porque é muito pertinente para a compreensão daquela decisão, uma vez que o contribuinte entende que não foram analisados e que foram desconsiderados. Então, abre aspas. Parágrafo 42 da decisão recolhida. Assim adjetivadas, fortes elementos de autonomia apresentados pelos defendentes não passam de formalidades, como segue: existência de inscrições junto aos órgãos públicos, autonomia financeira justificada pela QBIT realizar pagamentos ao autuado por meio de instituições financeiras, autonomia operacional justificada pelo autuado ter celebrado com a QBIT contrato de prestação de serviços de logística e gerenciamento de estoques. Autonomia administrativa. Estava registrada em endereço próprio e adquiria produtos a impugnantes de maneira autônoma. Com respeito à suposta autonomia financeira, sustenta ainda a impugnante que, aspas, impugnante esclarece também que não efetuava pagamentos à Deventex a partir de contas correntes de titularidade de outras empresas do seu grupo econômico. Desta forma, inexiste qualquer elemento para presumir a existência de confusão patrimonial entre as sociedades. Neste sentido, conforme salientado pelo fisco em sua manifestação fiscal, o fato de ter um endereço, obter inscrições em órgãos públicos e, em seguida, abrir uma conta bancária são atos meramente formais, que não afastam qualquer grau de autonomia de fato, que não atestam qualquer grau de autonomia de fato. Ao contrário, são usualmente utilizados para dissimular esquemas fraudulentos e ainda atribuir-lhes autonomia operacional, por conta de contratos de serviços de logística, através dos quais o autuado detém a gestão de estoques e de distribuidores, todos de idêntico teor. É uma inversão de valor, visto que, de fato, depõe precisamente contra a argumentação de autonomia. Pelas mesmas razões, são ineficazes para demonstrar a pretensa autonomia os documentos juntados em petição apartada, apresentada extemporaneamente pelo defendente, folha 6.901, 6.993, tais como exemplos de escrituração fiscal, notas fiscais de prestação de serviços, comprovantes de pagamentos realizados pela QBIT e instrumentos produzidos pelas próprias partes interessadas relativos a transações entre elas, portanto, absolutamente inábeis para
para o efeito que deseja. A alegação de que BIT adquiria produtos a impugnante de maneira autônoma não condiz com sua real atuação mercadológica, visto que se trata de distribuidor montado para que sua criação comercializar exclusivamente produtos do estabelecimento do autuado, da mesma forma que todos os outros 11 distribuidores cativos. Não há diversidade de marca ou fornecedores. Isto não se traduz em autonomia empresarial, ao contrário, indica dependência. Fecha aspas, para análise da decisão monocrática. Diante do exposto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, quer seja pelo suposto uso de premissa falsa, quer seja por falta de análise das provas trazidas pelos defendentes. Passando ao mérito dos apelos, destaco que o foco do apelo não é a defesa da adequação do percentual adotado ao cálculo do ICMS-ST pelo autuado, mas sim a alegação de que as operações realizadas seriam regulares e efetivas, e que teriam sido praticadas sem dolo ou prejuízo ao fisco. A acusação contida no AIM não envolve eventual ilegalidade das operações. A acusação é objetiva e visa o recolhimento do imposto apurado de forma errada pelo grupo empresarial, que deixou de aplicar a alíquota majorada prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Portaria 12 de 2022. Notificado no curso da ação fiscal, o autuado informou que não estaria enquadrado nas situações que o obrigariam a tal recolhimento. Após a análise dos documentos públicos relativos ao cadastro das empresas, somado aos documentos obtidos junto às empresas, o fisco constatou que as mesmas fazem parte de um único grupo comercial. A gestão em comum de distribuidoras, todas geridas pelo solidário Mário Slamovitz, que possui ainda relações poucos convencionais com a autuada, a quem chegou a conceder imóvel em nome próprio como garantia de aluguel tomado pela autuada, deixa clara a existência de interdependência entre as empresas. A isto adiciona-se o compartilhamento de instalações físicas, funcionários, bem como a gestão de estoques centralizadas na própria autuada. Tudo aponta para a existência de um grupo comercial. Os apelos apresentados não afastam a situação de grupo. Pelo contrário, toda a defesa apresentada é no sentido de que o compartilhamento de funcionários, instalações físicas e mesmo a gestão logística seria algo natural e aceitável em grupos empresariais. Assim, entendo que os recorrentes entendem e admitem a operação no formato de grupo comercial, o que bastaria por si só para a manutenção da acusação do item 1. Nos termos da legislação pertinente, a existência de grupo comercial é o quanto basta para a adoção da base de cálculo majorada do ICMS-ST. Adicionalmente, afirma o fiscal autuante, na inicial, o detalhamento do relatório circunstanciado à totalização das vendas aos parceiros comerciais, configurando assim a adequação à aquisição de mercadorias com exclusividade e, portanto, esta situação também obriga o autuado a recolher o imposto com base de cálculo majorada. Neste sentido, o entendimento da douta consultoria tributária. Resposta à consulta tributária número 16.494, de 29 de dezembro de 2017. Tem uma transcrição da legislação, vou me permitir ler apenas o parágrafo 7. Bom, no dispositivo transcrito, tem-se que a ocorrência da hipótese de interdependência entre empresa do setor de perfumaria configura-se caso uma delas seja a única adquirente de alguns dos produtos fabricados ou importados por outra. Nota-se que não é necessário que este adquirente seja destinatário exclusivo de toda a produção do fabricante, considerados todos os tipos de produto por ele industrializados, já que, por disposição expressa no referido ato normativo, basta que essa acusação exclusiva ocorra em relação a apenas um desses produtos. Assim, vejo que a acusação possui dois fundamentos. Ambos atraem a obrigatoriedade de recolhimento da diferença de ICMS-ST apontada na inicial. E os interessados não obtiveram sucesso em afastar quaisquer desses fundamentos. Não procede a alegação de que houve desconsideração à personalidade jurídica, prevista no artigo 116 da Lei 5.172/66. Aliás, aqui um parêntese. O doutor na sustentação oral apresentada nesta oportunidade afirma que não está pedindo isso, mas é o pedido, mas é a alegação que está no RO, no recurso ordinário. No recurso ordinário, a afirmação de que
A autuação foi feita com base na desconsideração da personalidade jurídica, que ele apresentou um entendimento diferente, mas a minha decisão se refere ao recurso ordinário e não ao afirmado nesta oportunidade, que diverge do apresentado na peça. Não procede a alegação de que houve desconsideração da personalidade jurídica no artigo 116 da Lei 5.172 de 66 e artigo 84-A da Lei 6.374 de 89, sem cumprimento dos permissivos legais. Não houve desconsideração da personalidade jurídica de qualquer das empresas. O fisco, considerando que o autuado é sujeito passivo responsável pela retenção do imposto por substituição tributária, lavou contra ele o auto de infração. Quanto à alegação de que as empresas individuais não tinham conhecimento do volume de aquisição das demais distribuidoras, não procede. Mesmo em conjunto, as empresas somam... não procede. Em conjunto, as empresas somam mais de 90% da comercialização de produtos da autuada, afirmando a afirmação de que os irmãos proprietários das empresas não implica conhecimento do negócio das empresas individuais de cada um, não procede, visto que todas as empresas possuíam como único sócio, como único administrador, o senhor Mário Slamovitz, que, como gestor das 12 empresas, possuía total conhecimento de toda a operação de cada uma delas. Relativamente à solidariedade, é clara a autuação com excesso de poderes do senhor Mário Slamovitz, que constitui 12 empresas em claro abuso de forma para evitar o recolhimento do imposto, majorando em função da existência de interdependência entre as empresas, atraindo contra si a responsabilidade prevista na linha B do inciso 13 do artigo 10 da Lei 6.374 de 89. Em relação à outra solidária, a tese de que a Kibit não poderia ser considerada solidária, pois encontra-se em situação oposta na relação comercial, não procede, não pode prevalecer. O recolhimento do imposto em montante inferior ao devido claramente reduz os custos tributários da empresa, possibilitando a mesma que opere com valores inferiores ao praticado no mercado por seus concorrentes. Em relação à infração 2, a defesa limita-se a alegar de que os documentos não entregues, de que os documentos não houve embaraço à fiscalização, alegando não procede, o alegado não procede. O não atendimento claramente prejudicou a ação fiscal, tal como relata o fiscal em sua manifestação às folhas 17, abre aspas. A razão de demandar a referida documentação tinha por objetivo a verificação dos aspectos de regularidade das operações, ou seja, a demonstração de ter havido negociação comercial com quem aparentasse ser legítimo representante destinatário das mercadorias, documentos que demonstrassem a formalização das operações e a efetividade dos pedidos de mercadoria. Restringiu-se essa possibilidade de verificação em razão de um não atendimento, apoiado em justificativa manifestamente inaceitável, além de pouco crível. Desta forma, aqui só a justificativa é de que não salvava os e-mails. Desta forma, o autuado descumpriu o disposto no artigo 4.942, inciso 1º do RIC-MIS, e seu comportamento se enquadra na hipótese de embaraço à fiscalização prevista no artigo 27 da Portaria CAT 95 de 2003. Houve ainda descumprimento do item 2.1 da mesma notificação, que demandava a apresentação de composição de custo unitário dos 5 produtos de maior valor global das saídas, sobre a seguinte alegação: não possuímos contabilidade de custos, e por uma questão de segredo industrial, a empresa não pode fornecer a composição de custo. Não se justifica a argumentação levantada pelo autuado para a não prestação de informações específicas relativas ao custo de fabricação da mercadoria. Tratam-se de informações relacionadas ao pagamento do imposto, cuja análise pelo fisco tinha por objetivo apurar a contabilidade, os preços praticados entre as empresas interdependentes formadoras da base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária. Fecha aspas. Quanto às alegações sobre o montante das multas aplicadas, bom, aqui eu vou me permitir não ler, mas tem o argumento subsidiário de que a multa seria confiscatória e ilegal, e aí eu trago um posicionamento que já é conhecido da Câmara, no sentido de que não há que se falar em confiscatoriedade ou de excesso da multa, que ao fisco cumpre apenas, essas normas de não confisco são direcionadas ao legislador e ao fisco cumpre apenas aplicar a norma vigente.
Eu preciso fazer algumas correções aqui, doutor José Orivaldo. Eu peço que o doutor, por favor, abra para mim a edição do voto para eu poder colocar as pequenas alterações aqui, ajustes que eu fiz. Mas então eu mantenho integralmente a autuação e a solidariedade em relação aos dois solidários. Acredito que é o suficiente para o voto. Qualquer dúvida, fica... Obrigado, doutora Daniela. Cumprimento pelo voto, muito bem fundamentado e analisando aí todos os pontos aí do recurso ordinário que foram postos aí, né, pelo contribuinte. Eu já habilitei aí para fazer as correções, tá? Já está habilitado. O processo está em discussão. Já foi alterado, doutor, já corrigido, doutor José Orivaldo. Obrigada. Ok. Presidente, só se me permite, bom dia a todos aqui, mas só para ser um pouco mais objetivo, na leitura do voto, a doutora Daniela fez uma consideração a respeito do item 1, que eu gostaria, talvez, de ouvir o advogado que ou confirme ou infirme o que foi dito, mas foi colocado aqui que havia o compartilhamento de estrutura e o compartilhamento de funcionários. É isso? E sim, doutor Arcos, havia o compartilhamento de estrutura e de funcionários, consta do relatório circunstanciado, tem a documentação e na própria defesa o contribuinte admite esta situação e, em sua defesa, alega que isto é comum entre grupos comerciais. E quando eu entendo que ele admite, ele alega isso tanto na defesa quanto no recurso ordinário. Então, eu entendo que ele admite e aceita a acusação de que se trata de um grupo comercial único. É um único gestor, compartilha funcionário, compartilha estrutura. Então, doutora Daniela, a princípio, eu compartilho do seu entendimento. Independente do nome que se tenha dado, me parece que se quer escamotear uma situação dizendo não é grupo, mesmo grupo econômico, mas é um grupo comercial. Isso é a mesma coisa, pouco importa o nome que se dê a essa realidade operacional, pelo menos num primeiro momento. Eu gostaria de ouvir o doutor José Arnaldo, porque me parece um pouco contraditório, com todas as vênias, assumir que, sim, se trata de um grupo comercial e querer dizer que este grupo comercial não é um grupo econômico, porque, para mim, me parece muito, muito significativo o compartilhamento de estruturas e o compartilhamento, especialmente, de funcionários. E dizer, olha, é uma prática comercial, eu compartilhar a estrutura, eventualmente, até a gente vê em alguns momentos, em algumas áreas, mais compartilhamento de funcionários e dizer que não configura o mesmo grupo econômico, gostaria de ouvi-lo. Por favor. Presidente, se assim autorizar. Claro, não. Por favor, José Arnaldo, poderia responder, doutor Argos? Muito obrigado pela pergunta, conselheiro Argos, e pela palavra a mim concedida. Acho que temos duas considerações a respeito desse elemento, tá? A primeira consideração é que a qualificação feita pela fiscalização sobre a relação de interdependência, ela se pressupõe com base em duas regras. A primeira regra é distribuição com exclusividade, tá? E foi comprovado que na autuação que não houve distribuição com exclusividade para as distribuidoras. E 2, distribuição do volume superior a 50% da venda feita pela indústria. Também foi comprovado que nenhuma delas individualmente consideradas, assumindo a premissa de existência jurídica de cada uma das entidades envolvidas, adquiriam mais que 50% dos produtos vendidos no período pela Devintex. Acho que esse é um primeiro ponto de consideração. Nenhuma atribuição de interdependência por existência de grupo foi qualificada no contexto dessa autuação. Segundo ponto é que a configuração de grupo na verificação da relação de interdependência, ela pressupõe um controle comum. E não há aqui um controle, apesar de termos aqui administrador
compatível com as entidades envolvidas, não há um controle comum em relação à indústria, que era detida por uma acionista, e o grupo de sociedades distribuidoras envolvidas que eram detidas por sócios distintos. Aqui não houve, por parte da fiscalização, a comprovação de que o rumo das atividades eram desenvolvidas e exercidas por um controle de uma pessoa ou um alinhamento de expectativa no controle societário para fins de identificação do grupo econômico controlado por uma única pessoa. Então, acho que esses dois elementos, senhor Argos, que o senhor me permitiu a palavra, eu acho que vale a pena deixar claro, esclarecer aqui, que em nenhum momento a autuação foi feita por interdependência em função do grupo econômico. A autuação foi feita por existência de interdependência, por aquisição por exclusividade e por aquisição em volume superior a 50%. Muito obrigado. Presidente, eu agradeço ao doutor José Arnaldo. Eu ainda não estou muito convencido, e mais ainda, uma segunda observação que eu tinha feito aqui, também trazida no bem lançado voto da doutora Daniela, é que o sócio, que também aparece como parte aqui no processo, ele tinha 12 empresas, e as 12 empresas operavam entre si, quer dizer, sejam fornecedoras, ou seja... É isso mesmo, doutor Arnaldo? São 12 empresas, mas elas poderiam ser segregadas em 2 grupos de acionistas distintos, que são pessoas distintas, tá? Certo. Mas elas não eram detidas pelo mesmo quadro societário. O que me parece é que se busca configurar desconfigurar grupo econômico ou interdependência pelo fato de não haver exclusivamente um único controlador. Pelo menos foi isso que o doutor Arnaldo colocou aqui, como se o único desenho possível, do ponto de vista societário, fosse o desenho da holding. Olha, um único controlador de várias outras atividades, de várias outras empresas, mas a gente sabe que grupo econômico não necessariamente precisa ser administrado por uma holding, e não necessariamente precisa ter o mesmo gestor. Você pega algumas grandes empresas aqui no Brasil, eu cito porque já passou aqui pelo tribunal, casos, por exemplo, envolvendo uma construtora que também é do mesmo grupo em que tem um banco, que também tem uma financeira, que também tem uma produtora de cimento, que também tem diversas outras atividades, mas que é o mesmo grupo econômico, mas são atividades distintas, com gerentes distintas, com administradores distintos, com sedes distintas, com atividades distintas, mas fazem parte do mesmo grupo econômico. Me parece que o argumento se fragiliza no sentido de se afirmar, não, mas não veja que não tem o mesmo controlador, ou mesmo, sendo que isso me pegou, me desculpe, mas me pega muito a afirmação de que as empresas descritas aqui neste auto de infração compartilham a estrutura e os funcionários. E desconfigurar isso como uma interdependência, eu não sei se conceitualmente qual seria a ideia de interdependência do autuado, mas me parece escancarada uma interdependência, independente se é relacionada a quem é o gestor ou se é relacionada ao percentual de vendas efetuados por cada uma das empresas. Imagine que eu tenha 12 empresas e as 12 empresas trabalham entre si, independente de quem seja o dono da empresa, mas que efetivamente dividem estrutura, dividem funcionários. É evidente que eu vou fazer um arranjo numérico para que cada uma não estoure o limite de 50%. E elas não vão chegar em 50% de exclusividade nunca. Senão não seriam 12, seriam 2. Né? Não faria qualquer sentido essa engenharia do ponto de vista empresarial mesmo. Eu não estou fazendo nenhuma ilação no sentido de que foi construída aqui uma estrutura para
se fraudar isso ou aquilo. De forma alguma eu estou afirmando isso, mas do ponto de vista empresarial, a conta não fecha. Eu me valho de 12 empresas, é evidente que uma não vai vender mais do que 50% dos produtos, ou vai transacionar, eventualmente não é venda, é compra, enfim. Então, também me parece que cai por terra o argumento de que não se alcançou o limite, o limite não, mas qualquer quantia, qualquer número acima dos 50%, que eventualmente configuraria, assim, aí a exclusividade, por aí vai. Portanto, com todas as vênias aqui, eu tenho que cumprimentar o bem elaborado recurso ordinário, assim como a bem realizada sustentação oral. Parabenizo aqui o doutor Zé Arnaldo pelo seu empenho na defesa dos interesses do seu cliente, mas com todas as vênias aqui, a minha consciência me obriga a acompanhar integralmente o voto da doutora Daniela, porque essas características que eu rapidamente mencionei aqui, elas fulminam, na minha leitura, qualquer outro argumento que foi levantado. Então, presidente, mais uma vez cumprimentando o trabalho do patrono e pedindo vênia àqueles que entendam em sentido contrário. Presidente, eu já me manifesto aqui no sentido de acompanhar o muito bem lançado voto da doutora Daniela. A doutora Daniela pediu a palavra. O microfone está fechado. Nem sei mais a necessidade que eu ia esclarecer sobre a situação de compartilhamento, falar que, colocar que quem quiser dar uma olhada, tem muito claramente um gráfico nas folhas 23 dos autos, trazida Eu vi. No relatório circunstanciado, e aí depois as fotos dos estabelecimentos, inclusive um único funcionário recebendo as OSFs todas, pelas diversas empresas. Você tem essa situação, tem situação de empregado que processa a empresa, e aí todas são solidárias, porque ao fim o empregado era de todas as empresas. Então, é realmente um grupo só. E a questão é a relação de interdependência. Aqui é um único gestor, todos os funcionários dentro do mesmo estabelecimento, e a vendedora tem o controle dos estoques. Essa configuração me parece inafastável. Exato. Então, eu entendo que o auto está muito bem instruído e que a gente não consegue afastar. Não tem como negar que a compra, 99% da venda da Devintex é para as empresas deste grupo. E sim, é um grupo. Eu entendo até aqui que a questão da desconsideração da personalidade jurídica, embora a gente tenha aqui uma relação pouco usual, que é essa coisa do gestor dar um imóvel em garantia de um aluguel da autuada, é uma relação pouco usual, demonstra ali uma relação um pouco peculiar, mas isso em si não provocou a desconsideração da personalidade jurídica, não chegou a este ponto. Acredito que o fiscal não conseguiu demonstrar os elementos necessários para fazer essa desconsideração, justamente pela falta de atendimento do item 2, que ele alega não houve embaraço à fiscalização, mas houve, porque caso o fiscal tivesse tido acesso aos componentes de custo das mercadorias e as relações comerciais, a troca de e-mail entre as empresas e as questões financeiras entre as empresas, a troca monetária entre as empresas, muito provavelmente chegar-se-ia à conclusão de se desconsiderar a personalidade jurídica. Então, alegar aqui que não houve prejuízo à fiscalização é um equívoco. Houve um prejuízo muito grande, porque o avanço dessa fiscalização, no meu sentir aqui, fatalmente culminaria nisso, e que há um grupo econômico e financeiro e comercial, uma relação de interdependência muito grande entre as empresas, está comprovado de forma inequívoca nesses autos. Muito bem. A doutora Daniela complementou aí os esclarecimentos sobre o seu voto, foi muito claro. Doutor Leandro? Eu parabenizo a doutora Daniela pelo voto e também declaro que vou acompanhá-la. Obrigado, doutor Leandro. Eu, como presidente, eu me reservo sempre a falar por último, mas eu fiquei muito atento aí ao
excelente voto lançado pela doutora Daniele. Analisei aí a questão probatória, são muitos fatos comprovados, né, que afunilam, né, para essa conclusão da interdependência, e eu acho que a análise probatória por parte da ilustre relatora foi muito bem feito, eu vou também acompanhar. Bom, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para acordo de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido integralmente, não provido, nos termos do voto da relatora Daniela Gonçalves Nogueira, à unanimidade. Eu cumprimento mais uma vez a doutora Daniela pelo voto e também o doutor Arnaldo pela sustentação oral, muito bem, como disse o doutor Argos, muito bem apresentada aí os seus argumentos, de modo que parabenizo mais uma vez. Obrigado, conselheiros. Um bom dia. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Para encerrar o julgamento, que faltou. Vamos agora para o próximo processo da pauta. Mais uma sustentação oral, é CBD, eu sou relator, o AIN é o 450-308. Pelo contribuinte, CBD, Dr. Vanderlei de Souza Júnior, já está aqui a postos. Dr. Vanderlei, eu vou fazer um breve relatório e, em seguida, eu abro a palavra ao advogado. São duas acusações fiscais. Falta de pagamento do ICMS, tendo em vista os fatos geradores de dezembro de 2017, que, embora notificado, o contribuinte não recolheu o imposto devido em virtude do indeferimento do seu pedido de restituição. O item 2 é de crédito indevido referente ao período de janeiro de 2018, referentes a operações de escrituração em seus registros fiscais que foram indevidamente creditados no campo 57 da GIA, a título de ICMS a compensar. E o contribuinte, apesar de devidamente notificado, não efetuou a referida retificação. O processo, em primeira instância, cancelou o item 2 do AIN, entendendo que realmente houve equívoco da fiscalização, no sentido de que os fatos geradores do ICMS de janeiro de 2018 não integravam o pedido de ressarcimento de ICMS-ST. Em relação ao item 1, foi mantido integralmente, entendendo que realmente o pedido de ressarcimento indeferido em processo próprio foi correto e que também não é competência do contencioso administrativo tributário em apreciar ou reapreciar o pedido de ressarcimento, né, feito pelo contribuinte, que foi indeferido naquele foro. Basicamente, eu vou deixar, então, que o doutor Vanderlei prossiga com sua sustentação para que detalhe mais aí o ponto controvertido que pretende sustentar. E esse é o breve relatório, né, que eu acho que é suficiente. Então, nós temos um recurso de ofício em relação ao item 2 e um recurso ordinário em relação ao item 1.
Então, eu passo, então, a palavra ao doutor Vanderlei de Souza Júnior para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia, jogadores. Bom dia, doutor Tabir. É um prazer participar da sessão. Vou tentar ser o mais breve possível nas considerações, até porque acho que é um assunto até relativamente recorrente, especialmente do item 1, composição, inclusive, acho que do doutor Orivaldo e outros precedentes já proferidos por essa Câmara. Mas eu também queria chamar a atenção para o item 2, que é objeto de recurso de ofício. Apenas para título de explicação, por que há 2 itens no auto de infração, nós estamos tratando aqui da GIA de janeiro de 2018, e houve 2 lançamentos que foram autuados, um lançamento a crédito na GIA de ICMS-ST e um lançamento a crédito à GIA de ICMS próprio. O item 2 se refere ao lançamento na GIA de ICMS próprio, o item 1 na GIA do ICMS-ST. Com relação ao item 1, eu vou primeiro tratar dele, é o objeto do recurso ordinário, e depois, na sequência, eu passo ao item 2. Ele se refere a um lançamento na GIA de ICMS-ST, em que houve a compensação do ICMS a ser pago com base no artigo 426A do regulamento, que é basicamente a antecipação do ICMS. Acho que, como exposto em outras oportunidades, a Companhia Brasileira de Distribuição ela tem um regime especial outorgado pela Secretaria de Fazenda, que lhe permite que os valores que lhe são de direito a título de crédito de ressarcimento de ICMS-ST, se deferidos, podem ser objeto de compensação com o imposto que venha eventualmente a ser apontado como devido com base no artigo 426A do regulamento. Então, o item 1, basicamente, ele versa sobre essa compensação realizada. Aqui tem 2 aspectos no item 1. O primeiro é a questão de análise do pedido de ressarcimento em si. Eu sei que há algum entendimento no TIT, em algumas câmaras, em alguns julgadores, de que esse não seria passível de reavaliação ao título por parte desse tribunal administrativo, mas é importante colocar que, basicamente, ele foi indeferido naquela ocasião por conta de entre 37 mil registros avaliados, esses arquivos são extensos, né? Os arquivos modelo 1, modelo 3 da portaria CAT 17, ele teria encontrado ali inconsistências de 181 registros desses todos, né? E por isso teria indeferido o crédito integralmente. Nós entendemos que, nesse ponto, esse ato administrativo ele padece de nulidade, porque com uma base numa amostra de 0,48%, que é uma amostra muito pequena de supostas divergências, ele teria indeferido o total por suposta insegurança na avaliação desses arquivos. Lembrando que, em muitos casos, ele aponta que, por exemplo, no estoque final de alguns arquivos, de novembro, que é o mês anterior à origem do crédito, teria estoque final, e no arquivo seguinte, de dezembro, não teria estoque inicial, e isso seria uma inconsistência. Mas fato é que não foi reportado algum desses itens no arquivo, porque não houve saída interestadual, que promove o ressarcimento do ICMS-ST nessa hipótese. A gente está tratando aqui de ressarcimento com base em saída interestadual por não ocorrência do fato gerador por esse motivo. Mas, sem me alongar muito na questão da nulidade, que acho que é um ponto que foi tratado na defesa, com relação ao débito em si, do item 1, há 2 argumentos também que se coloca para se afastar a cobrança. O primeiro deles, que, como dito, ele é fundado no artigo 426A, e a Companhia Brasileira de Distribuição tem uma ação judicial transitada em julgado que afasta essa cobrança. Então, nós entendemos que esse é um primeiro aspecto que deve ser levado em consideração para se afastar a cobrança com base no artigo 426A, independentemente se o crédito era bom ou ruim, no caso do item 1. Outro aspecto que foi apresentado é que, para além dessa decisão específica individual, também houve julgamento pelo STF aí há algum tempo, já não mais recentemente, do tema 456, em que se entendeu, numa tese ampla, de que, quando não há fundamento legal em sentido estrito para se cobrança do ICMS antecipação, ele tem que ser afastado por vício de legalidade. No caso, não haveria esse fundamento legal para tanto, apenas haveria fundamento no decreto, não é especificamente no regulamento do ICMS de São Paulo. Então, se entende aqui, brevemente, faço uma menção a um voto até do Dr. Orivaldo, mais recentemente no AIM 4147338, em que se afastou
cancelou-se o item do auto de infração exatamente com base nesses dois aspectos que foram aqui apontados, ou seja, a existência de uma decisão de um mandado de segurança com decisão transitada em julgado e o tema de repercussão geral pelo STF 456 julgado, que até inclusive respaldou essa decisão no mandado de segurança. Então, com relação ao item 1, acho que são esses os argumentos. Com relação ao item 2, e aí é importante nós colocarmos, a fiscalização ela partiu de uma premissa equivocada, qual seja, de que os valores lançados na GIA de ICMS próprio, eles teriam origem também nesse pedido de ressarcimento. E demonstrou-se numericamente, inclusive, que não seria possível. Por quê? O valor que foi objeto do pedido de ressarcimento, ele se limitava a cerca de 4.200.000, que é o valor que foi objeto de autuação no item 1. Inclusive, na apuração dessa GIA, o contribuinte teve saldo devedor, ou seja, ele chegou a pagar imposto, porque ele tinha um débito de 10 milhões, ele usou 4 milhões, sobrou um saldo devedor que foi pago por meio de, eventualmente, guia de pagamento. Então, o próprio fisco, na decisão de primeira instância, o julgador de primeira instância baixou em diligência ao fiscal autuante e o questionou desse aspecto. E o próprio fiscal autuante indicou que, de fato, ele não via se atentado de que o item 2 não era a mesma origem do item 1, não tinha origem no pedido de ressarcimento. E, com isso, ele sugeriu a exclusão do item 2, até apresentando um novo demonstrativo de débito, apontando que esse item 2 ele não poderia subsistir, porque, de fato, a justificativa para a acusação fiscal ela não mais subsistiria, porque ele percebeu que não tinha a mesma origem, ou seja, a acusação fiscal na sua origem, na sua justificativa, na sua motivação já tinha um vício, que era a partir de uma premissa que não se confirmou, o que o próprio autuado reconheceu. A decisão de primeira instância julgou com base nessa conversão em diligência, e até a própria representação fiscal, ela pugna pela não provimento do recurso de ofício por, de fato, consistir no erro. De toda forma, o contribuinte trouxe qual seria a origem desses valores, trouxe até memórias de cálculo para eventual necessidade de validação, mas acho que é um vício até anterior, que é um vício de motivação na autuação, no ato de lançamento com relação ao item 2, o que justificaria a manutenção do cancelamento, tal como fez a decisão de primeiro grau. Então, basicamente, doutor Erivaldo, são essas questões. Com relação ao item 1, acho que os fundamentos estão postos, e com relação ao item 2, seria o não provimento do recurso de ofício, e provimento do recurso ordinário para cancelamento do item 1. Eu agradeço a palavra e, caso haja qualquer dúvida, também estou à disposição. Obrigado. Cumprimento e parabenizo o Dr. Vanderlei pela sustentação oral, muito bem colocados os seus argumentos e de forma objetiva. Eu vou direto ao voto. Eu começo tratando sobre o recurso de ofício relativamente ao item 2, né, de crédito indevido. A decisão de primeiro grau cancelou o referido lançamento fiscal sob o fundamento de que o valor acreditado na GIA referente a janeiro de 2018 não estava contido no pedido de ressarcimento GEDOC tal, que foi indeferido pela CEPAS, e que no referido acreditamento o autuado adotou as orientações existentes na resposta à consulta tributária número 9.234/2016. De acordo com a manifestação fiscal de folhas 1878 a 1879, opinou que o item 2 do AIN fosse excluído, dado que o valor acreditado em GIA de janeiro não faz parte do pedido de ressarcimento do GEDOC número tal, restando comprovado quanto alegado pelo contribuinte. Com efeito, a decisão de primeiro grau cancelou o item 2 do AIN. A decisão de primeiro grau que cancelou o item 2 do AIN deve ser mantida por seus próprios fundamentos, até porque a representação fiscal pede um provimento do apelo oficial, folhas 1906 a 1909. Portanto, eu nego o provimento ao recurso de ofício. Com relação ao recurso ordinário, se refere ao item 1. As matérias de conhecimento. Eu não estou conhecendo, em razão da súmula 13, aquela questão da ilegalidade do cálculo da multa sobre o montante do crédito tributário atualizado. Com relação aos argumentos envolvendo a ilegalidade do indeferimento de ressarcimento do contribuinte, eu também não estou conhecendo, tendo em vista que é um posicionamento meu, não é? Já conhecido, que tal pedido já foi apreciado pela autoridade competente no processo próprio, e que isto não tem, e o TIT, nesse sentido, não tem competência para reapreciar
questões envolvendo pedido de ressarcimento, força dos artigos 1º e 93 da Lei 13.957. Cito aqui um precedente da 5ª Câmara Julgadora nesse sentido, o AIN 4, 140, 603, dígito 5. Então, eu estou aqui afastando o conhecimento também dessa matéria, né? Na prática, aqui também indeferindo o pedido. Em relação ao mérito do item 1, que é de falta de pagamento do ICMS-ST, tendo em vista o indeferimento do pedido de restituição pelo contribuinte ante o descumprimento da portaria CAT 1799 do regime especial número tal. A decisão recorrida foi pela manutenção integral do item 1 do AIN, conforme folhas 1982 a 1986, pois sobre os seguintes fundamentos, que não há nulidade e que os requisitos do AIN observam os artigos 75 e 78 do Decreto 54.486 e artigo 11 da Lei 13.457. A decisão do primeiro grau também se reporta ao trabalho fiscal em relação ao que foi apreciado no pedido de ressarcimento, ponderando aqui que o direito de restituição e compensação exige cumprimento dos requisitos legais. Não se pode confundir, segundo a decisão de primeira instância, o direito ao ressarcimento descrito pelos artigos 65, 269 e 270 do RICBS, com direito à compensação do imposto devido por antecipação nos termos do artigo 426-A do regulamento. O contribuinte inconformado sustenta que o TIC tem competência, assim, para analisar a legalidade e o direito ao ressarcimento de compensação dos débitos de ICMS-ST, conforme o precedente do AIN 4, 141.036, que há documentos que corroboram o direito à restituição, e as inconsistências apuradas pela fiscalização não podem ser óbice à legitimidade pleiteada, até porque o procedimento de compensação em questão foi realizado em conformidade com os ditames do regime especial e com a portaria CAT. Também alega o contribuinte que a autoridade fiscal efetuou comparações de valor unitário das aquisições realizadas pela autora a partir de parâmetros que não são aqueles adotados pela portaria CAT 17. E também foi feito por uma pequena margem de amostras, né? Que há também ilegalidade da exigência deste AIN, conforme foi reconhecido pelo STF no tema 456, bem como pela superveniência da coisa julgada em virtude do mandado de segurança brutal impetrado pelo contribuinte, que questionou a aplicabilidade do artigo 426-A. Também anexa aqui no seu recurso precedente da 2ª Câmara Julgadora, que o advogado até mencionou aqui, o AIN 4, 147.338, dígito 3, sobre a questão de mérito. Em contrarrazões, a representação fiscal pede a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos, entendendo que as formalidades legais foram todas elas cumpridas, né? E que o TIC não tem competência para apreciar pedido de ressarcimento. Também entende que os requisitos da portaria CAT não foram atendidos, e quanto à aplicabilidade do artigo 426-A do RICBS, a representação fiscal aponta que a decisão do STF sobre o tema 456 não tem cabimento no presente caso, que a medida judicial indicada pelo recorrente, embora tenha sido julgada favoravelmente à tese do contribuinte, tem seus efeitos a partir do ajuizamento, de 6 de 8 de 2020. Esses, basicamente, são os argumentos aqui da representação fiscal. Então, estabelecido aqui os pontos controvertidos, né, eu passo, então, a apreciação e proposta aqui de julgamento, né? Sobre a questão da ilegalidade do pagamento antecipado do ICMS-ST, registro que sempre profere votos no sentido da aplicabilidade do artigo 406-A do RICBS, combinado com o artigo 2º, parágrafo 3º-A e artigo 60, inciso 1 da Lei 63.7489, como no caso do precedente desta 2ª Câmara, a AIN 4, 125.804, dígito 6, né, proferido nesta 2ª Câmara, inclusive, né? Entretanto, reformulei meu entendimento como se vê dos AINs 4, 148.615, 4, 147.338 e 4, 147.882, também da 2ª Câmara Julgadora. Um desses julgamentos, inclusive,
Esta Câmara, nesta composição, acho que foi apreciado em fevereiro, né, Tabir? Você que me alertou aqui, foi em fevereiro, né? Então, eu estou aqui concluindo aqui sobre a tese do contribuinte, sobre 2 argumentos. Em primeiro lugar, foi impetrado mandado de segurança, número tal, tendo por objeto a não sujeição do contribuinte ao autuado ao pagamento da antecipação do ICMS, ICMS normal, ICMS, instituída pelos artigos 426-A, inclusive seu parágrafo 1º e seguintes, do Decreto 45.490, tendo logrado êxito com trânsito em julgado operado em 15/10/2021, folhas 1841. Antes, portanto, da lavratura do presente AIM, que se deu em 6/10/2022, não havendo que se falar em concomitância, artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13.457, já que estamos diante da coisa julgada e não de demanda judicial em curso. Trago à colação a emenda do acordo preferido pelo TJ, as folhas 1.834 e seguintes. Voltando ao meu voto. Conforme documentos de folhas 1793 e seguintes, é inegável que o contribuinte obteve decisão judicial definitiva favorável, cuja norma individual e concreta deve prevalecer por ter sido introduzida regularmente no ordenamento jurídico. Observo que houve pedido expresso na medida judicial de afastamento da exigência fiscal com fundamento no artigo 426-A do RICMES, sem especificar períodos de apuração ou lançamentos fiscais. Folhas 1831 a 1832 é o pedido do mandado de segurança, né? Eu me reportei a esse trecho dos documentos. O objeto da ação judicial diz respeito a toda e qualquer exigência do fisco tendente ao pagamento do imposto por substituição tributária pela CBD na entrada de mercadorias de outro estado com fulcro no artigo 426-A do RICMES. Logo, tal decisão se aplica ao caso vertente pela inexistência de relação jurídica tributária entre o fisco e o contribuinte, força da decisão passada em julgado, não obstante o período de apuração ser dezembro de 2017. A relação jurídica tributária é o vínculo obrigacional estabelecido por força da imputação normativa, em que o sujeito ativo tem o direito subjetivo de exigir o cumprimento de certa prestação pecuniária ou não pelo sujeito passivo, que tem o dever de adimplí-la. Tendo em vista que o crédito tributário do item 1 do AIN está sendo exigido no fundamento do artigo 426-A do RICMES, indisputável que a decisão judicial em testilha tem perfeita aplicação na espécie pela reconhecida inexistência de relação jurídica tributária entre a fazenda do Estado e o autuado, independentemente da data no fato. É certo que, quando se constitui o crédito tributário pelo lançamento, não se constitui direito novo, artigo 144 do CTL. Eis que já havia uma relação jurídica pré-existente que surgiu com a ocorrência do fato gerador. No presente caso, o lançamento foi de ofício, em razão de uma infração fiscal pelo descumprimento da obrigação tributária pelo autuado antes da impetração do mandado de segurança, em decorrência do fato gerador. No entanto, pelo lançamento de ofício, instalou-se outra relação jurídica. O relevante juridicamente é que há uma norma individual e concreta judicial vigente que impede a exigência fiscal objeto deste AIM. Eis que a decisão judicial declarou a inexistência de relação jurídica entre a fazenda e o contribuinte em função da inaplicabilidade do artigo 426-A do RICMES. Se o crédito tributário exigido decorrente da relação jurídica entre o fisco e o contribuinte, tendo por fundamento o artigo 426-A do RICMES, forçoso concluir que a referida decisão do Poder Judiciário tem total aplicação na espécie. O que está em jogo é a validade e a vigência da relação jurídica e não da data da ocorrência do fato gerador. Assim é que, no âmbito dos 3 poderes, né, o Poder Judiciário é competente aqui de julgar, de acordo com a lei, os conflitos que surgem entre a sociedade. Então, não há como subsistir o lançamento, devendo ser respeitada a decisão judicial pelo princípio da coisa julgada. Então, este é o primeiro aspecto que eu defendo aqui, o cancelamento do item 1, por força de uma decisão judicial, né, que eu entendo que é aplicável. Tem um outro argumento que eu lanço aqui, eu vou tentar sintetizar, que é pela violação do artigo 99 do CTN, ou seja, o artigo 2º, parágrafo 3º-A, e o artigo 60, inciso 1 da Lei 63.74/89, prescrevem de forma genérica que o pagamento de imposto pode ser antecipado, relegando sua regulação
para uma norma infralegal de competência do Poder Executivo. E o artigo 426A, que assim que eu transcrevo, mudou, na verdade, eu estou aqui mudando, eu estou aqui já antecipando aqui, sintetizando aqui os meus argumentos, ele alterou aqui o critério temporal da regra matriz de incidência. Tá? Então, ele não só tratou da data do vencimento, mas também alterou o critério temporal aqui da regra matriz. Então, eu entendo que somente a lei ordinária poderia prescrever tal previsão, né? Então, por isso que eu entendo que há violação do artigo 99 aqui. Então, o artigo 426A do RICMES, ao regulamentar sobre o fato gerador do ICMS na entrada de mercadorias em território paulista, foi além dos limites prescritos nos artigos 7º e 12 da Lei Complementar 87 e artigo 2º, inciso 7º da Lei 6374/89. Então, por essa interpretação sistemática, eu entendo que o regulamento do ICMS violou essas normas infraconstitucionais. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, tema 456, entendeu que demanda aqui, né, lei ordinária, né, e não previsão pelo regulamento do ICMS por decreto, né, alterar aqui o critério temporal, né. Então, existe aqui também um precedente da 6ª Câmara Julgadora que eu cito, que faz um cotejamento entre a legislação do Rio Grande do Sul, que foi o objeto daquele tema, né, do Supremo, que é muito semelhante à legislação do Estado de São Paulo, que por isso que eu entendo que é aplicável aqui o entendimento do STF, né? Não como um efeito vinculante, mas como fundamento para a minha decisão aqui de violação ao artigo 99. Então, também por esse motivo, estou cancelando o item 1, né? Por violação ao artigo 99 do CPM. Então, eu conheço do recurso de ofício e nego provimento, ficando mantido o cancelamento do item 2. Quanto ao recurso ordinário, eu conheci em parte do apelo e na parte conhecida do provimento para cancelar o item 1, nos termos aqui do fundamentado. Essa é a minha proposta de voto, eu submeto aos meus pares para discussão. Presidente, já aproveito aqui, cumprimento pela excelência do seu voto, já conhecia tanto este voto quanto o seu posicionamento. Como bem citado aqui, julgamos um caso, se não idêntico, muito semelhante no começo aqui deste ano, portanto, já antecipo aqui que vou acompanhá-lo integralmente e, mais uma vez, reitero os meus cumprimentos pelo muito bem desenhado voto. Parabéns, presidente. Obrigado, doutor Argos. Presidente, eu posso manifestar só rapidamente, cumprimentá-lo pelo voto, como sempre, muito bem lançado, né, com todas as questões postas, você é realmente, como sempre, primoroso. E cumprimentar o doutor Vanderlei pela objetividade, muito objetivo, perfeito, foi aos pontos mais importantes do recurso, inclusive com relação ao recurso de ofício também, não é? Mencionou todos os pontos mais fundamentais do voto. Nos outros casos, que a gente já discutiu esse caso em mais de uma sessão, e não só nessa segunda Câmara, né, porque já fizemos isso em sessões em câmaras anteriores, mas nesse caso eu nem vou fazer aquela manifestação que eu fiz nos casos que eu já coloquei, porque todas essas alegações já estão nas nossas contrarrazões, né? Com relação a 456, e que seria inaplicável na espécie aí, porque justamente por causa do artigo 1, e seria o fundamento suficiente para o 426, para o 426A, e também com relação ao mandado de segurança, tendo em vista a comunicação que a PGE nos encaminhou como resposta de um outro processo, né? Então, por esses motivos, e como já estão todos esses, isso já está delineado no nosso parecer, eu nem vou fazer uma manifestação, mas o que o senhor conhece, todos conhecem a reposição da representação, que não é de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Tabir, pelas considerações. Muito bem, não havendo inscritos. Senhor presidente.
Pois não. Na verdade, a Câmara já parece ter um posicionamento consolidado, mas como eu cheguei, estou substituindo apenas, né, não costumo acompanhar aqui as decisões da Câmara, e o assunto tem várias nuances, né? Eu acho que eu gostaria de pedir vista. Não é comum o substituto pedir vistas, mas eu gostaria de poder olhar com mais calma essa questão, inclusive levantada pelo doutor Tabir, da PGE ter se manifestado nos autos, ter se manifestado em outros autos, né, a respeito da aplicação não ser retroativa, né, de forma que eu gostaria de pedir vistas. Então, não é comum o substituto pedir vistas, mas nesse Não, tudo caso... bem. Não, tudo bem. Eu acho que é um caso que merece aí uma análise aí, ainda mais o doutor Leandro, que, como disse, né, está substituindo, não acompanha as decisões, mas não há problema, doutor Leandro. Pode pedir e assim, numa primeira oportunidade, né, de substituição, o senhor traz o voto, né, sem Sim. problema nenhum. Sim. Então, pode solicitar, então, vistas, eu concedo. Senhor presidente, posso só fazer uma pergunta? Pode ser uma pergunta meio boba da minha parte. Pois não. A reinclusão do caso em pauta dependeria de ter, eventualmente, alguma sessão que o doutor Leandro também participasse, né? Sim, o processo só vai ser incluído em pauta quando o doutor Leandro vier substituir nessa Câmara de novo. Ah, tá bom. Daí ele traz o processo e aí é incluído em pauta. Tá bom. Isso, aí a gente Só para conclui o julgamento. Isso. acompanharmos, tá ótimo. Obrigado, viu? Já solicitei, senhor presidente. Muito bem, eu já concedi também, está concedida a vistas, e então aguardamos então seu voto vista quando na primeira oportunidade aqui, doutor Leandro. Vai ser um prazer aqui estar conosco aqui novamente. Eu agradeço a oportunidade. Muito bem, então, diante do pedido de vistas, eu estou, então, encerrando esse julgamento. O processo sai em vista, doutor Vanderlei. Então, é só aguardar, então, o processo retornar para a pauta. Obrigado, doutor Olivaldo. Desejo um ótimo final de sessão a todos. Bom dia. Obrigado, até mais. Tchau. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. É o último de hoje. MCP Consult Engenharia Naval. O AIN é o 4.116.647. Doutor Argos é o relator. Não há pedido de sustentação oral, né, nem de acompanhamento pelo advogado do contribuinte, então eu passo diretamente a palavra ao ilustre relator para que profira o seu voto. Presidente, muito obrigado. Mais uma vez aqui cumprimento a todos os membros desta Câmara, especialmente o doutor Leandro, que aqui nos brinda com a sua presença. Cumprimento todos que nos dão suporte e, eventualmente, aqueles que nos assistem. Presidente, esse caso é um caso muito simples e, eu não vou dizer muito comum, mas conhecido aqui no tribunal. Este foi um processo em que este tribunal já apreciou o recurso ordinário, né? E ainda nos idos de 2020, a decisão dada em sede de recurso ordinário, ela, vamos assim dizer, de ofício, entendeu aplicável a Selic como índice, como juros ali a serem utilizados no cálculo do quanto devido aqui do presente AIN. Muito bem. Ainda em 2020, a representação fiscal, naquele contexto, apresentou seu pedido de retificação de julgado, alegando que aquela decisão configuraria, isso não diz no recurso, mas sou eu que estou dizendo, configuraria ali algo extra petita, porque sequer foi mencionado no recurso ordinário qualquer questão relacionada à aplicação da Selic.
né? Então, entendeu-se a representação fiscal, mais uma vez, corretamente naquele contexto, entendeu que haveria alguns erros de fato decorrentes aí desta decisão dada de ofício. Muito bem, o que acontece aqui? A interpretação dada à súmula 10 ao longo dos anos ou posteriormente a este pedido de retificação e julgado, a interpretação foi alterada, aonde se entendeu que, sim, o índice a ser aplicado nesses autos de infração não poderia superar a Selic. Muito bem. Com a edição, portanto, da súmula 10 deste tribunal, e dado o seu caráter vinculante a todos os órgãos de julgamento da Fazenda, eu entendo aqui que este pedido de retificação de julgado perdeu o seu objeto. Menciono também que há, muito bem colocada, uma petição trazida pela representação fiscal neste sentido. Olha, por força do advento de nova interpretação da súmula 10, qualquer discussão relativa à Selic perde o objeto. Independente de ter sido ou não dada de ofício, né, reconhecida a aplicação da Selic de ofício, a edição da súmula torna esta aplicação obrigatória. Nós não temos a faculdade de não aplicá-la e não temos a possibilidade de afastar a vinculabilidade da súmula. Portanto, dado esse contexto, eu estou negando conhecimento ao pedido de retificação de julgado. O voto é curto, não temos aqui patrono, enfim, portanto, eu vou privá-los aqui da leitura do voto, mas essencialmente é isso. Eu estou negando conhecimento a este pedido de retificação de julgado por advento aí de nova interpretação da súmula 10. Se os colegas quiserem, não sei se o doutor Leandro ele não teve acesso ao meu voto. Se quiser, eu leio rápido o voto rapidamente. É bastante curto. Não sei, doutor Leandro. Eu já vinha lendo. Acesso? Já vinha lendo, sim. Perfeito, perfeito. Então, é isso, presidente. Sinteticamente, é isso. E também não tem mais o que argumentar, porque a questão é muito clara. Muito bem. O doutor Argos, ele sintetizou o seu voto, né? A questão aí envolve a exclusão da limitação dos juros, né? Mas é uma manifestação da representação fiscal, então o processo está em discussão. Eu creio que o assunto é simples, né? Agora, com a nova súmula, aliás, a súmula tem efeito vinculante, né? Pelo regimento interno, e nesse sentido, seria até o caso da aplicação de ofício, até por uma questão do princípio da eficiência, que está lá, não só na Constituição, mas no nosso artigo 2º da Lei 13.457, né? Então, eu acho que está bem aí posto aí o voto do doutor Argos, né? Bem, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Retificação de julgado da Fazenda não conhecido à unanimidade. Julgamento encerrado. Com o encerramento deste processo, eu declaro, então, encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora, tendo em vista aqui o cumprimento aqui da nossa pauta. Estou encerrando aqui no EPAT. Bem, a ata também já está disponível. Tudo regular. Eu peço, então, que o Oswaldo encerre a sessão, agradecendo a presença de todos, especialmente aqui do doutor Leandro, que veio nos brindar aqui com a sua presença e
Esperamos um breve retorno. Com o